Lidando com os defeitos, busque as qualidades e as elogie. Os defeitos logo desaparecerão. Para se conquistar um bom relacionamento amoroso, é necessário ter em mente que as pessoas têm defeitos. Caso contrário, você não vai conseguir se relacionar com ninguém. As pessoas têm defeito e mais importante ainda não é vermos os defeitos dos outros, né? Os defeitos dos outros são um problema deles. É mais importante que vejamos os nossos próprios defeitos, né? Quando você está mais focado em corrigir os seus defeitos, os defeitos do outro passam a não te incomodar, porque você entende que esse é um trabalho dele. Você não vai ficar apontando, julgando ou criticando ele por um defeito que ele tenha. Quando você está focado em resolver os seus defeitos, muito possivelmente você não verá os defeitos do outro, você verá as qualidades do outro. Falo isso por experiência própria. Sabemos que nem sempre é fácil aceitar os defeitos dos outros, no entanto, o convívio a dois requer tolerância e compreensão. Compreender que da mesma forma que vemos o defeito na outra pessoa, a outra pessoa também vê o defeito em nós. E muito possivelmente talvez ela tenha mais tolerância, aceitação e paciência e não fique apontando os nossos defeitos. Porque se for uma pessoa que fica ali apontando os nossos defeitos, então ela tem um probleminha com ela mesma. Né? Então cabe a ela refletir, cabe sentar, analisar e ela ver como ela resolve isso, porque talvez ela esteja projetando em você os defeitos que muito possivelmente estão nela. E até como eu te disse, na relação espelho lá atrás, os defeitos que muitas vezes vemos na outra pessoa são coisas que não superamos em nós mesmos. Então, como eu disse, quando estamos focados em resolver os nossos defeitos, quando estamos focados em resolver as nossas adversidades, passamos a não ficar vendo os defeitos do outro. Por quê? Porque estamos nos corrigindo, estamos nos melhorando e não estamos deixando isso refletir no outro, no comportamento, nas atitudes do outro. Para fazermos isso, necessitamos analisar a nós mesmos, nossos padrões de vida, nossos hábitos, nossas atitudes cotidianas para constatar que também temos muitos defeitos. Aí pode entrar aquela pessoa, como que eu posso dizer, narcisista, né? Já ouviu falar de pessoas narcisistas, pessoas que se admiram, que se amam ao extremo, que muito possivelmente, se for para falar para uma pessoa assim, listar quais são os defeitos que ela encontra em si mesma, muito possivelmente ela não vai encontrar nenhum. E isso por si só já é um defeito, né? A pessoa achar que é perfeita. As divergências podem ser até positivas quando se entende que uma complementa a outra. É certo que alguns defeitos sempre incomodam, mas é preciso aprender a tolerá-los. A diferença de gostos, opiniões e até atitudes são presentes em tudo na vida, e isso não só nos relacionamentos afetivos, a pessoa com quem você mora, mas no seu trabalho, na sua família, no seu círculo social. Todo mundo tem defeito, né? E se formos nos incomodar o tempo todo com os defeitos dos outros, nós teríamos que fazer igual os monges tibetanos, né? E morar no alto da montanha, isolados e sozinhos. Só que os monges da montanha, eles não estão superior a nós. Muitas das vezes nós, de certa forma, vamos usar essa palavra, estamos superior a eles. Por quê? Porque eles não têm os desafios que nós temos do cotidiano, de lidar com pessoas. Porque a arte de lidar com as pessoas exige muito de nós. A arte de lidar com as pessoas faz com que olhemos mais para dentro e vejamos o que tem que ser melhorado, porque você se isolar no alto de uma montanha e ficar em meditação o tempo todo, isso não te gera desafio nenhum. É igual, acho que uma história, não vou saber te contar direito, mas diz que no alto da montanha um senhor idoso escreveu a plaquinha, mestre da paciência. Mas é fácil ser mestre da paciência quando não tem ninguém testando a sua. Agora vá para a cidade para você ver se você realmente é o mestre da paciência. Na teoria você pode até ser, mas você tem que provar que é o mestre da paciência na prática. Então uma dica para vocês aqui, eu nunca ore para Deus pedindo mais paciência. Por que, Tiago, você faz isso? Porque talvez você vai concordar comigo que já possa ter acontecido com você. Quanto mais você orava para Deus para ter mais paciência, para ser o mestre da paciência, mais situações aconteciam para te irritar, para te tirar do sério, para te estressar. Por quê? Porque é através disso que você vai desenvolver a sua paciência. Então não vamos orar para Deus aí pedindo para ser pacientes, não, porque só vai mandar mais situações e pessoas para testar a nossa paciência, mas que trabalhemos aí em cima disso, né? Devemos sempre nos perguntar como gostaríamos que os outros agissem conosco em relação às nossas próprias deficiências. Jesus ensinou:
Fazei aos outros o que gostarias que fizessem a vós mesmos. Para evitar o desgaste da relação, é importante ter em mente que é preciso ceder para viver em equilíbrio. Quem deseja manter um relacionamento com harmonia precisa ser paciente, saber a hora de avançar e a hora de recuar, e, acima de tudo, de aceitar o outro como ele é. Afinal, ter defeitos não é exclusividade da pessoa com quem nos relacionamos. Ou seja, como dito, todo mundo tem relacionamento e se estamos no relacionamento, se estamos nos relacionando com a pessoa e a amamos, quem somos nós para tentar mudá-la? Quem somos nós? Como foi dito, várias aulas, e a gente está sendo meio que redundante nisso, mas é bom que isso fique fixo na nossa mente, né? Só tem uma pessoa a qual nós podemos mudar, só podemos mudar a nós mesmos. E quando nós nos mudamos, as pessoas à nossa volta, o nosso ambiente, muda por consequência. Então não é interessante gastarmos a nossa energia para tentar mudar o outro. E por mais que tentemos mudar o outro e o outro supostamente aceite e tente fazer um esforço para se mudar, ele não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Uma hora ele vai cansar e voltará ao estado inicial, ou seja, porque não é algo que ele está fazendo de livre e espontânea vontade. É algo que possivelmente ele está fazendo para te agradar. E isso ele não vai conseguir por muito tempo. E vai voltar ao estado inicial. Abrir mão de algumas vontades não é tarefa fácil, porém, nada que o amor e o respeito não ajudem. Vale a pena esforçar-se para fazer com que o relacionamento funcione. Cada um tem que saber quando deve ser a sua vez de fazer concessões. Por mais difícil que seja, não prolongue discussões sem fundamentos. Entenda e respeite o outro. Mostre que você percebe quando o seu parceiro está mais frágil e precisa da sua compreensão. O importante é procurar a sua responsabilidade na construção de um relacionamento, ao invés de ficar apontando os defeitos do parceiro em uma tola tentativa de fugir da tarefa de assumir a parte que lhe cabe. Se você se responsabilizar pelas dificuldades que tem para chegar a um acordo, estas certamente acabarão sendo superadas. O segredo é não se preocupar com fórmulas de sucesso ou de fracasso e procurar sempre dar o melhor de si, sem esperar do outro aquilo que ele muitas vezes pode não nos dar. Nunca espere nem busque a perfeição. Mire as qualidades e saiba que os defeitos irão sempre existir. Aprenda a lidar com eles com paciência e com diálogo. Com o tempo você passa a fazê-lo sem perceber. E como tudo na vida, né? Como todo hábito, como tudo que nós formos construir na nossa vida, durante um determinado tempo aquilo exigirá o nosso esforço. Aquilo nós teremos que fazer conscientemente. É como dirigir o carro. Vamos usar essa analogia para ficar mais compreensível. Sempre uso ela, mas aqui ela cabe também. É como dirigir um carro. Quando você começa a aprender a dirigir um carro, você tem que pensar. Tem que ligar a chave, tenho que apertar a embreagem, tenho que engatar a marcha. Ótimo. Aí depois de tanto você praticar isso, seu subconsciente absorve aquela informação e agora você entra no carro e dirige quilômetros, sai de casa até o trabalho. Muitas das vezes você nem pensa mais sobre o que está fazendo, ou seja, seu subconsciente já automatizou aquela ação de dirigir e dirige a só sem que você conscientemente precise fazer isso. A mesma coisa em relação ao hábito e como ele disse aqui, ó. Desenvolver paciência, o diálogo é um exercício, porém, conforme você for praticando, quanto mais você pratica isso, em um determinado momento, um determinado ponto, isso se tornará automático também. Isso se tornará automático. E sobre o diálogo, existem pontos na relação que não está agradando, existe comportamento da outra pessoa que você não está aceitando, você não é obrigado a se calar. Você tem que falar, você tem que dialogar, você tem que expor. Mas como eu digo sempre, você tem que saber quais palavras você usa. Você pode dizer tudo, né? Tem até o ditado que fala, você pode dizer tudo, inclusive a verdade, né? Brincando. Mas de certa forma, dentro do relacionamento, nós não vamos brincar, nós vamos falar sério. Porém, aquilo que nos incomoda, aquilo que não estamos de acordo, é importante, devemos dialogar, devemos tocar e devemos falar sobre aquilo, porém sabendo quais palavras usar. Eu acho que foi dito ao longo do curso sobre a entonação, sobre a forma como nos expressamos. Ou seja, se é um momento que você está com raiva, pé no freio, não fale nesse momento ainda. Espere toda aquela energia da raiva passar, depois sente e fala, precisamos conversar, e você expõe o motivo que te incomodou.
Então, a questão é essa aí, é sempre dialogar, sempre ter o diálogo, sempre ter a conversa, mas sempre estar analisando a sua entonação, a forma como você está se expressando e as palavras com as quais você está usando. Tomando cuidado para não usar palavras duras, palavras ostensivas e ofensivas, para que não agrave ainda mais a situação, né?